Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quem está em contato conosco através de telefone é o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Luiz Folador. Presidente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Presidente, depois de um ano de 2013, que eu acho que foi um pouco conturbado, né, em função aí das exportações, especialmente para o leste europeu, qual é o cenário que dá para desenvolver para o ano de 2014 para os criadores de suínos? Olha, Vinícius, sem dúvida 2013 ele foi marcado aí por dois momentos. O primeiro semestre foi um momento de maior dificuldade, os preços iniciaram o ano em níveis estáveis, em níveis que cobriam o custo de produção. Depois nós tivemos aí a partir do segundo trimestre a perca da Ucrânia, que era um dos principais compradores de carne suína brasileira até o momento. E a partir do início do segundo semestre a Ucrânia retomou as importações normalmente, retirando aquele embargo que ela tinha imposto, e aí nós tivemos um segundo semestre em pleno desenvolvimento de preços, preços que cobriam o custo de produção, deixaram remuneração ao produtor. Mesmo com o custo de produção em alta, aí com o preço do milho, do farelo não tendo cedido durante o segundo semestre, mas o preço compensou. Então foi um segundo semestre de recuperação, que o produtor pôde voltar a ter margem de lucro na atividade, e essa margem ser utilizada para pagar as dívidas que ele acumulou aí durante o ano de 2012, 2011 já foi um ano complicado, 2010 também teve problemas. Então o produtor vem nesse momento tendo uma rentabilidade positiva, mas ela vem sendo usada para botar em ordem a situação financeira dele do passado. Então eu acredito que 2014 já entrou positivamente, os preços nessa semana voltaram a reagir. E o que a gente prevê aí, apesar de nós mantermos aí a perspectiva de custo de produção em alta, não devem ceder muito, mesmo com a entrada da safra do milho agora, que já começa algumas colheitas lá na região norte do estado, mas mais para o final do mês, início de fevereiro, isso se intensifica. O custo de produção cede um pouco, mas isso não deve ser lá grandes coisas. Mas o importante, Vinícius, é que mantenha seus preços pagos ao produtor hoje para cobrir o custo e deixar margem. E os preços hoje pagos ao produtor não é nada de extraordinário, é só o que é necessário para o produtor ter rentabilidade na atividade. Sim, no segundo semestre nós tivemos também o volume de produção que, frente à demanda, mostrou-se bastante ajustado, né, presidente? Quais são os benefícios que isso traz para o produtor? Sem dúvida. Um dos principais pontos também, Vinícius, é esse ajuste da produção com a demanda. Então foi um casamento aí entre a retomada das exportações para a Ucrânia, que era um dos principais importadores, a produção se ajustou à demanda. Então eu acredito que foi o principal benefício, o principal ponto de equilíbrio da suinocultura gaúcha e brasileira. E eu acredito que, vendo os números aí agora, o fechamento dos abates desse ano, perante os números o fechamento de 2013 perante 2012, o crescimento da suinocultura brasileira não deve chegar a 2%. Isso é importante, porque de nada adianta, Vinícius, nós produzirmos e não ganharmos nada, produzir mais e ganhar menos. Então acho que é importante o produtor produzir o necessário, ganhar mais para que ele possa cobrir o custo de produção, e eu vejo um cenário de 2014 bastante estável em questão dos rebanhos, dos plantéis. Não se vê crescimento, não se percebe no produtor o interesse em crescer, porque o produtor já vem muito escaldado com essa questão aí da rentabilidade e a baixa remuneração em função desses aumentos de produção. Eu acho que a estabilidade ela faz bem para todo o setor, e nós precisamos crescer conscientes e moderadamente para que a gente possa aí, principalmente os nossos produtores, tomar essa consciência, Vinícius. Não que a gente pregue o não crescimento ou a estabilidade de um setor, mas é importante ter produção, estar num setor e ganhar dinheiro, porque ninguém trabalha para perder, ou enfim, é necessário
esse momento de ajuste. O senhor fala numa estabilidade, numa perspectiva de um crescimento bastante reduzido. Agora, qual é que é o principal desafio hoje do produtor, o produtor aqui de Teutônia, aqui da região, é manter essa questão do custo, de repente conseguir baixar a questão do custo para ter uma maior rentabilidade? Qual é que é o principal desafio de vocês enquanto entidade para esse ano que está recém começando, presidente? Olha, Vinícius, o produtor, essa questão de redução de custo, aumento de produtividade, isso o produtor faz diariamente na sua granja. Então, acho que essa é uma questão que ela já está bem resolvida, sempre tem ajustes a fazer, sem dúvida. Todos nós, em cada negócio que cada um tem, sempre é possível economizar um pouco e ser mais eficiente. Mas não é o principal ponto, na minha opinião, para os ganhos do produtor. Para o produtor ganhar dinheiro, precisa ter preço no produto. Ponto. Primeiro ponto, nós temos um custo estabelecido que não compete a nós não conseguimos mexer naquele custo de milho e de farelo de soja. É o mercado que determina. Mão de obra é outra questão que ela é desafiadora e cada vez mais escassa, que também tem seu custo e nós temos que bancá-la. Então a questão do preço é o que vai equilibrar isso e buscar os ajustes. E eu acredito que nós, como entidade estadual, junto com a nossa entidade nacional, a DCS, o nosso principal desafio nesse ano é tentar reverter o veto da Presidência da República em relação à lei que insere a suinocultura na PGPM, o Programa Nacional de Garantia dos Preços Mínimos, que foi vetado pela Presidência da República agora no último dia do ano de 2013. E também outro desafio importante que vem da estabilidade, segurança jurídica e transparência nas relações entre produtores e integradoras é a lei das integrações, que está hoje já no Congresso. Agora, na volta do recesso, isso vai ser trabalhado fortemente, ver se nós conseguiremos até a metade do ano fazer com que isso vire uma realidade, criando esse marco regulatório, essa lei que vem dar essa segurança e essa garantia a tanto às integradoras quanto aos produtores. Ali vai estar estabelecidos os direitos e os deveres de cada um de uma forma bastante clara, objetiva, enfim, para que essa relação seja cada vez melhor como ela vem sendo. O senhor falou anteriormente, eu queria retomar o assunto só a respeito dessa questão do crescimento, a questão da estabilidade. Em um artigo assinado pelo senhor, que a gente recebeu aqui, provavelmente da sua assessoria de imprensa, o senhor fala da diminuição no número de produtores no estado, né? Isso preocupa, presidente, a diminuição de interessados em criar suíno no Rio Grande do Sul? A tendência, o senhor ainda coloca que a tendência é baixar um pouco mais, em especial aí a pouca rentabilidade econômica da atividade, que é o que a gente está falando agora. Essa diminuição de produtores, ela vem a beneficiar o mercado ou, na verdade, causa uma certa preocupação nesse momento? Olha, Vinícius, essa redução do número de produtores, ela acaba sendo até uma questão natural dentro do setor, porque se nós pegarmos aí há 10, 15 anos atrás, lá no início da década de 2000, o Rio Grande do Sul tinha mais de 50 mil produtores de suínos. E com a transformação, com a novo esquema de criação de suínos, aí o produtor, cada produtor já tendo a sua criação, com a integração afunilando cada vez mais, fez com que concentrasse a produção existente e também o crescimento da produção na mão de menos produtores. Então o produtor que tinha, por exemplo, 100 animais lá no início da década de 2000, hoje ele tem 500, aumentando a escala e diminuindo o número de produtores. Isso vem em consequência da redução de custos também, de logística, de transporte, de rações, de transporte de animais. E, sem dúvida, é uma preocupação, mas o cenário que nós vemos pela frente é que o plantel de suínos no Rio Grande do Sul, em número de animais, ele se mantém estabilizado, com um crescimento aí vegetativo de 1 a 2% ao ano no máximo, porque também nós temos as plantas industriais com as suas capacidades de abate já quase plenamente tomadas, só se houverem ampliações ou construção de plantas novas frigoríficas de suínos no Rio Grande do Sul. E é uma tendência natural, não só na suinocultura, como em todos os setores, que a produção vá concentrando, o produtor vá se profissionalizando, se especializando, e vão acabar ficando aqueles produtores que têm um maior poder de investimento, um maior poder de
administração na atividade, e também porque a gente percebe, Vinícius, uma dificuldade hoje em os nossos jovens quererem permanecer na atividade. Isso em quase todo o setor que envolve o agronegócio, né, presidente? Exatamente, porque a suinocultura de uma forma mais forte, na minha opinião, por questões que a suinocultura tem uma característica que envolve, o produtor está envolvido 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tu não tem folga nessa atividade. De fato. E aí isso faz com que a suinocultura não, vindo que nem ela vem nos últimos anos, não deixando uma remuneração mínima necessária para que o produtor possa cobrir os investimentos, pagar seu custo de produção e sobrar margem, isso desestimula ainda mais. E o que se percebe na suinocultura, num contexto como um todo, ela é feita nas pequenas e médias propriedades, agricultura familiar, é que o produtor tem lá suinocultura, produção de leite, produção da pequena lavoura que ele consegue fazer, ou até mesmo aviário. E essas atividades nos últimos anos vêm subsidiando a suinocultura. O produtor precisa tirar dinheiro das outras atividades para botar no suíno para mantê-la. Eu acho que quando nós falamos em economia, em sustentação de um negócio, uma atividade não pode subsidiar a outra. Sim. Cada atividade ela tem que ser suficiente para mantê-la, pagá-la e gerar o lucro necessário para o produtor. Então, precisa mudar um pouco esse contexto. A suinocultura precisa se adequar a valores, distribuição melhor da renda dentro da cadeia produtiva. O sistema de integração ele é positivo, ele é bom no sistema do gerenciamento da produção, porque ele estabeleceu aí níveis de produção, de produtividade, distribuição de tecnologia, levando a orientação ao produtor de uma forma precisa. Agora, falta ainda dentro do sistema da integração a distribuição de renda justa e correta para que o produtor realmente, a atividade suinocultura na propriedade, ela seja uma atividade economicamente viável, sustentável e que dê lucro. Então, acho que é o grande desafio que a suinocultura vai enfrentar aí nos próximos anos ainda, para estabilizar e que nós não venhamos aí no futuro ter um desestímulo ainda maior no interesse dos produtores que já estão na atividade em permanecer, e também para que nós possamos aí atrair cada vez mais os nossos jovens a permanecer na atividade ou investir, enfim, buscar o melhoramento e o crescimento da atividade no estado e no país como um todo. Certo, presidente, queremos agradecer a sua disponibilidade em nos atender na manhã dessa quarta-feira, te desejar aí um bom dia, um feliz 2014 para todos os suinocultores aqui do Vale do Taquari do Rio Grande do Sul, e mais uma vez obrigado pela sua participação. Estamos sempre aqui disponíveis para repercutir as ações da Axurs. Tenha um bom dia, presidente. Eu que agradeço, Vinícius, um grande abraço a todos. Está aí, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Luiz Folador.